boa tarde, boa noite. Um ótimo domingo, paz do Senhor. Um ótimo domingo para nós. Que Deus abençoe nosso domingo, nossa semana, né? Estamos iniciando a semana, né? Que Deus abençoe mais essa semana, como tem abençoado demais, né? Que Deus dê força para a gente vencer os obstáculos, nos guarde, sempre tem guardado, nos proteja. Vamos começar o vídeo, vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, mais um vídeo, pela noite, pelo alimento, pela família, não somente a família sangue, mas também a família abençoada das redes sociais. Pessoas que abençoadas que o Senhor colocou na minha vida. Obrigado por cada um deles, Pai. Eu peço sempre que os abençoe. Tenha, Pai, dê força. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que eu agradeço ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Eu sou um homem falho, sou pecador. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Estamos, Pai, entristecidos do Senhor com nossas falhas. Por isso, Pai, todo dia eu peço perdão por eles, Pai. Tudo aquilo que nós temos falhado, Pai, nos perdoa. Somos carne, Pai. Muitas vezes a carne supera o espírito, Pai. Nos fortalece. O Senhor fala conosco hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, capítulo 9, versículo 15. Também no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 20. Seja para exaltação, para conforto, para educação. Seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Espírito tenha a falar e não que nós tenhamos ouvido. E tudo seja para a glória do Santo Nome. Amém. Irmãos, aqui, capítulo 9, é quando Deus escolhe o servo para trabalhar na senhora de cidade. Ele chama e escolhe. Nós vemos aqui que a palavra fala, é um escolhido, ou seja, que fala do apóstolo Paulo, não olhei lá, não conferi. Mas nós sabemos ali no começo do Atos dos Apóstolos, quando Saulo tem um encontro com Jesus, ele fica cego, ou seja, ele estava cego espiritualmente, a carne dele estava condenando todo o povo de Deus. Todos aqueles que seguiam Jesus estavam sendo condenados, estava a cegueira, porque ele não estava mais debaixo da lei, agora estava debaixo da graça, o perdão imerecido. Então ele encontrou Jesus e é levado pelo servo até a cidade, onde Jesus manda, e ali ele fica em oração e jejum. Deus chega a Ananias e fala para ele ir, deu lugar para ele ir até a casa, e ali orar por um homem que estava jejuando, esperando que um orasse por ele, esperando a libertação. Então, Ananias falou, Senhor, esse homem, ele tem carta para destruir, ele tem matado, tem perseguido, tem prendido seus profetas. Vai. A resposta de Jesus para Ananias foi essa. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. Então, ali, Jesus estava preparando Paulo, não somente para ser um vaso ali para o povo de Israel, o povo escolhido, mas para nós, que estamos aqui hoje, os gentios, aqueles que não conheciam Deus, que não foram separados por Deus para ser a nação dele. Os reis, nós sabemos que os reis, eles não têm nada de Deus, são poucos que têm, né? Alguns tiveram, mas aqui ele fala dos reis, porque os reis, eles não viviam desordenadamente, nós vemos através da leitura. Nós sabemos como é que os governantes agem hoje, né? Aí pela carne esquecem de pedir direção ao Senhor. E os filhos de Israel, porque estavam cegos, eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Então, para tirar, assim como Deus tirou naquela hora a cegueira de Paulo,
também tirar a cegueira do povo de Israel, dos filhos de Israel, do povo escolhido de Jacó, que estavam cegos. Então, Paulo foi escolhido como um vaso para libertar todos nós que estamos sobre essa terra. Tínhamos a cegueira desse mundo na nossa vista, que o nosso coração não abria para que Jesus entrasse, e através das Escrituras vai abrir. Não é somente do apóstolo Paulo, mas toda a Escritura. E o apóstolo Paulo, ele foi escolhido uma pessoa diferenciada, porque o Senhor viu a ousadia de Paulo, a fortaleza dele, o jeito que ele era ousado para seguir a igreja dele. Ele falou, e Deus pensa, fala naquela hora, talvez Deus equação com se ele se transformar, nós vamos transformar ele. Com essa ousadia, ele vai ganhar muitas almas para o meu rei. E ali Deus escolhe Saulo, que depois foi chamado de Paulo. Então, quando Deus escolhe um, não tem inferno, não tem barreira que atrapalhe. E Deus escolheu. Ele nos chamou para fazer a obra dele. Nós que estamos hoje diante de Deus, diante das nações, todos nós que estamos aqui, somos escolhidos para levar o Evangelho de Deus. Mas a igreja está acomodada, a igreja está parada. Não se fala mais do amor de Deus como se falava antes. Não se fala mais de arrependimento, em conserto, em perdão. Esqueceram. Mas Deus vai levantar pessoas que têm a ousadia que Paulo teve. Ainda tem muitos, mas estão escondidos, com medo dos que os reis estão fazendo, os governantes estão fazendo. Estão proibindo. Essa mensagem do apóstolo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Vamos para o Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 20. Vai falar, o capítulo 20 fala do batismo de João. João veio para batizar, preparar o caminho para o Senhor, para o Rei Eterno entrar. Deus falou a ele que diante de ti eu envio o meu anjo, que preparar o caminho, preparar o povo para receber Jesus, mas ele não foi bem recebido. Não receberam Jesus como filho de Deus. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo, anunciando o Evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciãos a falar, dizendo: diz-me com que autoridade fazer essas coisas? Ou quem é que te deu essa autoridade? Respondendo, ele disse: também eu farei uma pergunta, diz-me, pois o batismo de João era do homem ou dos homens? Do céu ou dos homens? Eles razoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá porque não crê. Se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque tem por certo que João era profeta. Respondendo que não sabiam de onde era, Jesus disse também: tampouco responderei com que autoridade faço isso. Estavam questionando Jesus quem deu autoridade para ele. Autoridade, todos nós sabemos, foi dada por Deus. Então ele perguntou: de quem é? O batismo de João é de quem disse? Céu dos homens. Eles tiveram medo dos homens. Se eles falassem que era do céu, Jesus ia perguntar por que não creu. Os homens, ele tinha medo dos homens apedrejar, porque tinha que João era profeta. Então o homem se acovardou em abrir o coração e falar a verdade para o Senhor. E Jesus falou: então eu não vou falar a autoridade que me foi dada para fazer essas obras. Eles bem sabiam que a autoridade de Cristo foi dada por Deus. Ele veio do céu, não veio dos homens. Do versículo 9 até o 18,
parábola dos lavradores maus. Quando fala a parábola dos lavradores maus, está falando dos homens que não aceitaram Jesus e que perseguiram os profetas. Hoje ainda acontece isso, nós estamos em 2026, no século XXI, ainda está acontecendo isso. Tem muitos que se dizem servos do Senhor e estão destruindo as igrejas do Senhor. Estão abrindo os portões para que o mundo entre na igreja. E aqueles que procuram cada dia santificar cada dia mais, eles estão afastando da presença do Senhor. Esses são os lavradores maus. São os líderes, os obreiros maus, perversos, que não têm cuidado da casa do Senhor. Que está deixando a casa do Senhor de qualquer maneira, abandonando os fracos, aqueles que se afastam, está abandonando. Eu vi muito de pastores. Ele saiu porque quis, nós não mandamos ele embora. Muitas vezes, pela nossa jeito de proceder dentro da igreja, nós já expulsamos as ovelhas. Nem todos têm a mesma sabedoria, nem todos têm a mesma força. E muitas vezes, por uma palavra mal falada, as ovelhas afastam. Esses são os lavradores, ou seja, os líderes, que muitas vezes a gente pensa que é usado, mas eles não têm conserto. São usados, mas não têm conserto. Eles não estão nem aí para o rebanho do Senhor. Não estão nem aí para aquele povo que Deus pôs nas mãos dele. Pessoas que não têm sabedoria para manejar o cajado de Deus, para manejar a palavra, para levar as escrituras às pessoas com brandura, com amor. Esses são lavradores maus. Mas aqui fala, a palavra fala, uma vinha, né? O povo que Deus tirou do Egito, ele põe o povo dele como uma vinha, todos plantou em terra boa. E os lavradores são sacerdotes que não cuidou, matou os profetas, não cuidou do rebanho de Deus. Vamos ver? E começou a dizer ao povo essa palavra. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou seu servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar outros servos. Mas eles, espancando também a este, afrontando, o mandaram no vazio. E tornou ainda a mandar terceiros lá. Eles, ferindo também, a este expulsaram. E disse o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez, que vendo respeito. Mas vendo o lavrador razoável, se dizendo: este é o herdeiro, vive e matemos, para que a herança seja nossa. Lançando fora da vinha, mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá destruir esse lavrador e dará outra vinha. Ouvindo eles isso, disseram: não seja assim? Mas ele, olhando para ele, disse: que é isso, pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi por cabeça esquina. Qualquer cair sobre ela se ficará em pedaços. Sobre que ela cair, será pó, virará pó. Esses são os lavradores. Aqueles que combataram os profetas, que não fizeram caso da palavra do Senhor. E Deus manda seu filho, e eles matam o filho de Deus. Então a palavra fala que Deus vai tirar o cuidado deles e dar a outras nações. Cuidado aos levitas, ao povo de Israel, os sacerdotes, os bonecos. Deus já tirou. Outras nações leva a palavra de outras pessoas. Outras nações estão trabalhando. Mas vamos ver em qual das cartas da igreja que está o povo de Deus, esse povo escrito. São 7 cartas, 7 igrejas.
Vamos ver como é que então nós estamos agindo naquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Estamos honrando o nome de Deus, aceitando Jesus dentro da igreja, ou estamos expulsando Jesus? Estamos virando as portas para Ele. Na nossa família, no nosso trabalho, na escola, onde nós formos. Nós estamos honrando o nome do Senhor, ou estamos destruindo a palavra do Senhor? Cuidado para Deus não tomar aquilo que Ele colocou na tua mão, na tua família, e dar a outra família, a outro povo. No versículo 19 até o 26, fala do tributo, ou seja, do imposto. Os principais sacerdotes mandam homens, enganadores, homens falsos, tentar pegar Jesus em alguma palavra que podia condená-lo. E eles perguntam a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Jesus, com a sabedoria dele, com a ousadia que Deus deu, com a autoridade, ele pede: fala, por que vocês me tentaram? Jesus sabia que estava tentando ele para poder destruir o ministério dele, para poder matá-lo, prender e matar. Jesus disse: por que vocês me tentam? Dai a César o que é de César. Ou seja, Jesus está falando para nós: dá ao homem o que é do homem, dá a Deus o que é de Deus. Por que nós estamos sobre essa terra e trabalhamos em serviços seculares? Deixamos de dar a primícia para Deus para dar ao homem. Porque nós estamos honrando o homem mais do que a Deus. Jesus disse que dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitas vezes nós estamos tirando a honra de Deus para honrar o homem, honrar os líderes das igrejas, honrar o nosso patrão, o nosso líder no trabalho. Estão honrando mais o homem do que a Deus. Nem nessa parte, dessa questão de tributo. Eles pegaram Jesus para poder condená-lo. Mas nós vamos ver quando Jesus foi tentado no deserto, a palavra do Senhor diz que o diabo deixou Jesus por um tempo, eu posso dizer por um tempo. O diabo não desistiu de destruir o ministério de Jesus. Ele usou Pedro, quando Pedro repreende Jesus, quando ele fala que veio crucificado. Ele ali usou Pedro. Agora ele continua usando o povo que estava ali para ensinar os caminhos do Senhor ao povo de Israel. Ele estava usando sacerdotes, os doutores, os anciãos. O próprio diabo continua. Ele não deixou de perseguir Jesus em momento nenhum. Ele não vai deixar de perseguir. Ele não vai deixar de perseguir a igreja de Deus. Hoje ele está usando até as leis dos homens para poder barrar a palavra do Senhor. Já tem coisas que não se pode mais pregar na igreja. Não se pode falar mais. Não é todos os lugares que entrar antigamente que pode entrar mais. Hospital, ônibus, está mais difícil o acesso hoje. É o diabo que não abandonou, que continua tentando destruir a obra de Deus, tirar a nossa força. E não se esqueça, os tímidos, os mentirosos, medrosos, ficarão de fora. Não seja tímido, não seja mentiroso, não seja falso, para nós não ficarmos de fora. Nós continuamos tentando o Senhor, nunca deixar de tentar o Senhor, o diabo nunca passou. O Senhor não desistiu. Ele queria destruir. E ele quer destruir a igreja. Aqui ele usa os saduceus para falar da ressurreição. Ele fala de 7 irmãos que casaram, não deixaram herança e foi viúva. E todos os 7 irmãos possuíam aquela mulher. Ele pergunta a Jesus de quem? Na ressurreição eles serão marido, e todos casaram com ela. Jesus entra com a resposta.
Então aí nós erramos, porque eu vejo muitas pessoas erradas falando hoje, na próxima encarnação não vai haver. Eu não quero ser homem ou mulher, eu não quero ser mulher, eu não quero ser trabalhador, eu quero ser rico. Não existe isso. Não existe mais ressurreição. Quando for a ressurreição, todos serão transformados como os anjos. Não existe homem nem mulher. São todos anjos de Deus. Todos com o corpo transformado, glorificado, não serão mais chamados homens nem mulheres, anjos. O versículo 34 ao 32 respondendo Jesus disse: os filhos deste mundo casam-se e dão sem casamento, mas que forem aptos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, não hão de ter ato de casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Esta também mostrou Moisés junto à sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim Deus vivo, porque para ele vivem todos. Aqui Deus mostrando a Moisés, porque Abraão, Isaac e Jacó irão ressuscitar. Eles não estão mortos, pode ser. Agora nós temos que cuidar, vigiar para nossa alma não morrer e a gente não alcançar a ressurreição. Está lá no livro de Apocalipse. No capítulo, os versículos 41 a 44, Cristo, filho de Davi. Aqui outra questão, de quem é Cristo? É filho de Davi ou de Deus? E ele disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi, no livro do Salmo, disse, o Senhor, meu Senhor, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Davi lhe chama de Senhor, como é ele, seu filho? Honra. Davi honrando ao Senhor. Davi sendo filho. E Deus, Jesus é filho de Davi. Davi como mais velho, que na época Jesus é mais velho, mas na terra ele era mais velho. Ele veio primeiro na terra. Então ele honrando aquele que viria depois dele. Honrando seu filho que era mais forte, chamado, escolhido por Deus, chamando ele de Senhor. Jesus censura os escribas. E ouvindo todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestidos compridos e amam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras na sinagoga, e os primeiros lugares no banquete, que devoram a casa das viúvas, dizendo, por ter largas orações, eles receberão maior condenação. É o que nós vemos hoje. Pessoas que sentam no púlpito e querem ser maior que Deus, estão ali para receber honra do homem, estão ali para aparecer para o homem, não para honrar o nome de Deus, fazendo orações e colocando e buscando a honra para ele. Ora, Deus liberta, Deus salva, Deus cura, Deus transforma e ele fala: eu orei, eu fiz, ninguém faz nada, é Deus que faz. Estão procurando as saudações, ser honrado pelo homem, quando nós temos que dar honra a Deus e ao Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de Lucas, capítulo 20. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas dívidas, que nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Desejo que vamos preparar para encontrar com o Senhor. Um abraço, irmão Jorge, um ótimo domingo. Fica na paz de Jesus Cristo.